Boa noite. Boa noite. Então, gente, eu vou ler o enunciado novamente para a gente não ficar perdido, tá? Vou ler aqui para a gente começar a B3. Então, uma coluna de retificação deve ser projetada para separar 25 mol por hora de uma mistura de 40% benzeno e 60% tolueno, né? Então, com isso, a gente sabe que a nossa alimentação tem 40% de benzeno, XF igual a 0,4. Fornecendo um produto de topo de 97% de benzeno, então o nosso XD, né, que é o destilado, ele tem 0,97 de benzeno, e o produto do fundo contém no máximo 2% de benzeno. Então, quer dizer que o nosso XB, que é o nosso resíduo, que é o produto do fundo que está ali embaixo, tem 2% de benzeno, que é o 0,02, tá? A razão de refluxo é 3,5. O calor latente molar para a mistura de benzeno tolueno da alimentação é 7.240 calorias por mol. A volatilidade relativa a alfa é 2,381 e o ponto de bolha da mistura é 95. Então, ou seja, se a gente alimentar essa mistura a 95 graus Celsius, vai cair no caso B2, que é o líquido saturado, certo? Então, no B2 é um líquido saturado. Então, a gente está alimentando aos 95 graus, tá? Então, aqui esse líquido está entrando a 95 graus Celsius. Se entrar numa mistura de líquido e vapor, quer dizer que eu estou alimentando acima dos 95, né? É que eu estou fazendo aqui uma... Eu estou fazendo, né, uma alimentação, eu estou transformando líquido em vapor. Então, eu vou ter uma mistura. Mas pode ter o caso em que eu vou alimentar ou acima, né, da temperatura de orvalho, que aí eu vou estar um vapor superaquecido, ou eu vou estar alimentando abaixo da temperatura de bolha. Se eu estiver alimentando abaixo da temperatura de bolha, quer dizer que eu estou alimentando a uma temperatura menor que 25 graus Celsius. Que é o menor que 95, né? Desculpa. Então, a temperatura de bolha é 95. Então, se eu estiver alimentando a menos do que isso, eu vou estar alimentando um líquido também, né? Porque o ponto de bolha é 95. Só que qual que é a diferença desse líquido que eu estou alimentando, por exemplo, a 25, que é o caso o exemplo B3, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O exemplo B3, a mistura está líquida a 25 graus Celsius. Então, se ela está líquida a 25 graus Celsius, ela é líquida também. E a 95? A 95 ela é líquida também, só que a 95 ela é um líquido saturado. A 25 é um líquido comprimido. Então, quer dizer que a letra B3, a gente está alimentando o líquido comprimido, ou o líquido subresfriado. Tá? Porque eu tô alimentando abaixo da temperatura de bolha. Então, vai cair nesse caso aqui, ó. Deixa eu colocar o slide do dia 28. Um líquido comprimido é um líquido que subresfriado, que você falou? É comprimido ou subresfriado. Esse aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo aqui? A temperatura da alimentação, ele tá abaixo da temperatura de bolha, tá vendo? Então, a temperatura aqui é o 95. Aqui é o 25. Então, você está alimentando abaixo da temperatura de bolha. Então, você está alimentando um líquido subresfriado ou um líquido comprimido. Tanto faz as duas denominações, tá? E quando você está alimentando o líquido comprimido, o que acontece? A mistura vai direto para o refervedor, mas além de ir direto para o refervedor, ela liquefaz esse vapor aqui. Então, a gente tem uma quantidade de líquido aqui saturado maior que 1, né? Que você vai ter que ali que aquecer, tá? Então, gente, na hora que a gente for trabalhar com líquido comprimido, a gente vai ter mais uma etapa na parte da alimentação, tá? Eu vou ter que calcular a linha da alimentação.
Mas antes de eu calcular a linha da alimentação, eu tenho que calcular o Q da alimentação, tá? Tá aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui o Q não tá aqui, mas tá lá na minha resolução. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Na B3. Vou fazer aqui com vocês. Eu tô com ele aqui. Tá vendo que eu escrevi aqui, ó? Trata-se de um líquido subresfriado. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar em mais um slide, que aí fica gravado aqui. Tem hora que isso aqui trava. Aí, nossa, agora saiu. Peraí. Então, se ele tá líquido a 25 graus Celsius, ó. Significa que eu tô alimentando o líquido comprimido. Ou o líquido, né, subresfriado. Agora, se vocês forem checar a reta da alimentação do líquido subresfriado, olha aqui, vou colocar lá no slide novamente do dia 28. Olha como é que é a reta de um líquido subresfriado, tá vendo? Aqui é a 5. Então, a reta da alimentação, ela vai ser nesse sentido aqui, tá? Então, vamos colocar lá. Então, eu sei que quando eu tô alimentando o líquido subresfriado, a minha reta vai ser essa daqui, ó. Né? Ela vai ter esse sentido. Então, os passos, gente, se repetem. Primeira coisa que a gente vai fazer, achar a retificação. Então, eu vou pegar aqui a retificação, ó. Copiar, tá? Ó. A retificação vai ser a mesma. No final, o nosso exercício é o mesmo. A nossa alimentação, o que a gente tem no final é a mesma coisa. O que tá mudando é a alimentação. Então, a nossa retificação é essa daqui, certo? Então, primeiro passo, achar a retificação. Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro passo. Vocês estão copiando? Eu tô, só um minuto. Eu tô copiando, espera um pouco aí. Tá, vou esperar. Enquanto vocês vão copiando, eu só vou pegar uma folha aqui, tá? Sabrina. Oi, só um minutinho que eu tô pegando uma folha aqui, já volto. Tá. Quem me chamou? Fui eu, a Jéssica. Toda vez o termo que tiver com um X aí, ele vai ser o coeficiente angular? E o outro que vai ser o linear? Isso, linear é somente um número, né? Ele não vai estar acompanhado tá. de nenhuma incógnita, tá? Esse Beleza. aqui é o linear, esse aqui é o angular. Obrigada. Pronto, gente.
Eu tô na última linha, rapidinho. Pode ir, Aline. Ó, Sabrina. Tá, então vamos lá. Aqui, nosso primeiro passo. Agora, vamos pegar aqui agora o nosso segundo passo, a gente vai ter que traçar essa reta aqui, beleza? Vamos para alimentação. Vocês preferem, vamos traçar essa reta primeiro aqui. Vou pegar o pente, tá? Vamos fazer a retificação. Vai ser a mesma, né? Então, vamos lá. Espera um minutinho que eu vou pegar o gráfico aqui de novo, limpinho, tá? Então, aqui a gente já sabe que a gente vai proceder da mesma maneira, né? Então, Jéssica, presta atenção aí, pra você entender direitinho. Tá. Aqui a gente vai marcar, né? O nosso XD é 0,97. Então, nós vamos marcar aqui. Beleza. Ó, tracei aqui, tá? Agora, quando a gente volta lá na nossa equação, deixa eu voltar lá na equação. O nosso coeficiente angular aqui é 0,22, né? Então, eu vou marcar ele lá. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é aquele que faz interseção com a reta y, né? Do gráfico. Então, a gente vai fazer isso aqui, a partir desse princípio. Então, a gente vai marcar aqui o 0,22, aqui mais ou menos. Aqui. Eita, saiu fora. Então, eu vou traçar aqui, acho melhor voltar aqui. Então, eu vou traçar até o 0,22, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar daqui até o 0,22. Ó, minha reta, a minha linha roxinha é o que? A minha linha da retificação. Essa parte, a parte de cima da coluna já tá pronta, tá? Então, agora a gente vai para a alimentação, aqui vai dar mais trabalhinho pra gente agora, tá? Bom, tá pronta essa parte. Vamos voltar no nosso slide. Bom, para mim fazer, aqui eu tô com líquido comprimido. Para mim saber a condição térmica da alimentação, que é o meu Q, né, a quantidade de líquido saturado que eu vou ter que, né, que tá aquecendo, eu vou ter que pegar a equação da alimentação. Então, eu vou lá na primeira letra, eu vou copiar a minha equação da linha da operação da alimentação, que seria essa aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o meu segundo passo. Bom, gente, no meu segundo passo, eu tenho que pegar a linha da alimentação. A linha da alimentação é Q, dividido por Q menos 1, X menos XF, Q menos 1.
No B1, eu te dei o valor do Q. Eu te falei que o Q era 1/3. Aqui, quando é líquido, líquido comprimido, a gente não tem esse valor. A gente não tem o valor do Q. Então, antes da gente usar a reta da alimentação, a gente tem que pegar uma equação, toda vez que a gente está trabalhando com vapor superaquecido e quando a gente está trabalhando com líquido comprimido, a gente tem que trabalhar com duas equações que vai te mostrar quem que é o quê, tá? Justamente porque seu Q fica sempre entre 0 e 1 ali, tá vendo? Então, ele sempre vai te mostrar, tá? Quando é um líquido comprimido, o seu Q vai dar maior que 1. Quando é um vapor superaquecido, o seu Q vai dar menor que 0. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem entender. Ó. Vou colocar lá no outro slide, tá? O slide da teoria. Tá vendo? Ó? Quando você tem um líquido subresfriado, o seu Q vai ser maior que 1. No número 1... Parecendo não. Agora mudou, agora mudou. No número 1, a gente sabia o valor do Q. Eu te falei que o Q era 1/3, o líquido. Agora, qual que é a quantidade de Q que eu vou ter aqui? Eu não sei. Então, eu tenho que ter uma equação para trabalhar com o Q. Eu sei que o meu Q, nesse caso de líquido resfriado, na hora que eu calcular, ele tem que dar maior que 1. E se eu estivesse trabalhando com vapor superaquecido, o meu Q ia dar menor que 0, ou seja, dá um número negativo, tá? Então, nesses dois extremos, líquido subresfriado, vapor superaquecido, eu tenho que trabalhar com equações para descobrir o Q, tá? Eu não consigo ver ele no exercício. O exercício vai me dar informações para descobrir o Q, que é o calor latente e o calor específico, que é o CP, tá? Então, vamos lá. Vou voltar no exercício. Aqui. Então, a gente vai precisar, vou colocar aqui uma outra caixa de texto. Aqui a gente vai precisar, né, o terceiro passo, equação para determinar Q. Então, toda vez que a gente trabalhar com líquido subresfriado, essa equação vai ser. Então, vocês podem anotar ela aí. No slide até tem, mas a nossa equação tem em função de F. A gente sempre vai trabalhar em função de Q aqui, tá? É porque tem duas maneiras de fazer. Tem gente que trabalha pelo F, tem gente que trabalha pelo Q. Eu trabalho pelo Q, tá? Então, vamos lá. Então, antes de achar o segundo passo, vou ter que fazer esse terceiro aí. Isso, vai ter que achar o Q para mim. CP, né? Capacidade calorífica. Viu, pessoal de Fisicoquímica? Capacidade calorífica, pressão constante. Aí aqui tem uma letra grega, que é o lambda. Esse aí é TB mesmo, né? Não, é TB e aqui é TF, ó. Eu tô tentando colocar isso aqui na forma de equação, que fica mais fácil vocês verem. Peraí, só um minutinho. Aqui é o CP, aqui. Essa nossa equação é essa aqui, ó. TB é a temperatura de bolha. TF é a temperatura da alimentação, tá? Quando vocês vão copiando aí, eu vou ver se eu consigo digitar a equação aqui. Ai, que saco. Fica aqui. Dividiu tudo por lambda? Menos o 1, tá?
Então, peraí, que eu vou pôr umas Tá. chaves aqui. Um é separado, tá? Um você não divide pelo lambda, não. Quando vocês vão copiando aí, eu vou digitar essa equação ali no formato de equação mesmo. Pode ir copiando aí. Aqui, gente, consegui colocar a equação lá. Deixa eu trazer ela mais pra cá. Peraí. Essa aqui, tá, gente? A equação quando a gente tá trabalhando com líquido comprimido, tá? Ó, Patrícia, fica desse jeito aqui, tá? Que é a que eu coloquei aqui pra vocês, tá? Essa não é a mesma que a gente utiliza para vapor superaquecido, não. Muda? Não, vapor superaquecido muda, é outra, tá? Aí Tá. eu vou colocar ela aqui depois. Então, vamos lá. Então, eu vou substituir, tá, gente? Ah, não, antes de eu substituir tem outra coisa. Vamos lá. Olha só pra vocês verem. Aqui, a temperatura de bolha eu tenho. Tem, gente? Quanto que é a temperatura de bolha? 95, tá? Quanto que é a temperatura da alimentação? 25. Então, vamos colocar esses dados aqui, ó. Acho que eu vou colocar isso aqui em outro slide pra gente poder trabalhar melhor. Peraí. Então, olha só. A gente vai calcular isso aqui. Então, primeiro, vamos colocar aqui dados. Então, para a gente trabalhar com essa equação, dados. A temperatura de bolha, fala no exercício, gente, é 95 graus Celsius. Falou lá no enunciado, tá? A temperatura da alimentação também falou no exercício. É 25 graus Celsius. Falou lá na letra B3, que é 25 graus Celsius, certo? Bom, o CP, ele me falou também. O CP, ele falou na informação do B3, que é 0,44 gramas. Como é que é? Deixa eu olhar a unidade aqui. Calorias por grama grau Celsius. Calorias barra grama versus graus Celsius.
E ele me falou o calor latente, que é o calor, né, para poder fazer essa transformação, transformar de líquido para vapor, tá? Que é o calor latente ali, de vaporização. O calor latente da vaporização, que é o nosso lambda, né? Então, o nosso calor latente, ele vai ser, ele também falou no exercício, que é 7.240 calorias por mol, certo, gente? Vocês conseguirem identificar os dados da equação? Nós temos todos os dados, tá? Que estão no exercício. Então, TB de 95, TF 0,25, CP 0,44 e o lambda, que é o calor latente, de 7.240 calorias por mol, né? Deixa eu conferir aqui. Isso aqui, ó, tá vendo? O calor latente. Só que aqui a gente tem um probleminha. Por quê? A gente vai jogar tudo nessa equação, né? O problema que a gente tem aqui é que o meu CP está em gramas e meu calor latente está por mol. Então, o ideal, ou fica tudo em grama ou fica tudo em mol, tá? Porque aqui na hora de eu jogar na equação, vai cortar grama com grama, mol com mol, tá? Então, eu vou ter que transformar. Eu vou transformar esse aqui, ó, esse carinha aqui bonitinho, vou transformar ele em calorias por grama, que aí eu posso jogar na equação, tá? Só que aí, para mim saber o mol, eu tenho que saber a massa molar da mistura. Lembrando que aqui nós temos uma mistura. Então, a gente tem dois componentes. A gente tem benzeno e a gente tem tolueno, tá? Então, olha só. Então, a massa molar do benzeno, se vocês forem lá na internet procurar lá, qual que é a massa molar do benzeno? A massa molar do benzeno é 78. Isso, 78, tá? Gramas por mol. A massa molar do tolueno é 92 gramas por mol. Então, para me calcular a massa molar da mistura, eu vou ter que colocar nos seus correspondentes, na quantidade ali que está entrando para mim, tá? Então, qual que vai ser a massa molar dessa mistura que está entrando? Bom, está entrando 0,4 de benzeno, não é? Então, eu vou pegar o 0,4 e multiplicar pela massa molar dele, 78. Mais, quanto que está entrando de tolueno? 0,6, não é? Então, eu vou pegar o 0,6 e multiplicar pela massa molar do tolueno. Então, é assim que eu vou calcular a massa molar da mistura, tá? Que é diferente da massa molar do componente separado, tá? Então, eu tenho que levar em consideração a quantidade que está entrando de cada um, tá? Então, resolvendo essa conta aqui, nós vamos ter 31,2 mais 55,2. Então, somando isso daí, eu vou achar a massa molar da mistura. Então, aqui vai dar 86,4 gramas por mol. Nervoso esse gramas maiúsculo. Gramas por mol. Tá? Vou tirar esse gramas maiúsculo aqui também. Certo, gente? Então, aqui a gente achou a massa molar da mistura. Com isso, agora, né, eu posso pegar o meu lambda, que é esse carinha aqui, e achar quanto que vai ser em calorias por grama. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu lambda, aí eu vou transformar, ó, transformação.
O meu lambda ele é 7.240. O que eu vou fazer com ele? Eu vou multiplicar ele por 86. Deixa eu lembrar aqui. Não, grama tem que aparecer embaixo, tá errado. Então, eu tenho que dividir, tá? Deixa eu colocar aqui a equação, peraí. Fica mais fácil vocês entenderem. Espera só um minutinho que eu vou fazer lá no Word, tá? Eu já volto aqui, vocês vão copiar. Então, olha só, gente, vai ficar assim, ó, 7.240 calorias por mol. Aí, aqui, eu divido por 86,4. Por quê? Na hora que eu faço isso aqui, né, o meu mol corta com mol, ó. Meu mol vai cortar aqui, ó. Então, esse mol aqui, corta com mol lá de cima. E eu tenho uma unidade em calorias por grama. Então, aí, dividindo 7.240, dividido por 86,4, vai dar 83, mais ou menos 83,8 calorias por grama. Sabe, o que você disse aí que ia cortar a caloria com grama? Não. Vai cortar o mol com mol. Isso. Aí, o final dessa unidade fica calorias por grama, tá vendo? Justamente o que eu queria achar aqui, ó. Eu queria achar calorias por grama. Aí, dessa maneira aqui, aí eu posso jogar na equação aqui. Porque aqui, né? Aqui vai estar em calorias por grama, aqui também vai estar em gramas, tá vendo? E aí eu vou conseguir achar minha resposta certinho. Só não podia trabalhar aqui com mol e aqui com grama, tá? Então, a minha resposta aqui, que eu vou ter que usar no exercício, vai ser a que eu achei, que é aquela lá. 83,8 calorias por mol. Calorias por grama. Então, agora que eu já fiz esse passo todo, agora é só substituir aqui. Eu vou achar o meu Q. Bom, vamos lá. O meu CP é quanto, gente? 0,44. Certo? Vezes. Quanto que é a minha temperatura de bolha? 95.
Quanto que é a minha temperatura da alimentação? 25. Então, terminei essa parte aqui. Agora eu vou dividir pelo meu calor latente em gramas, que vai ser 83,8. Então, gente, muito cuidado aqui para não errar. Como eu falei com vocês, quando é líquido saturado, sempre vai dar maior que 1. Então, primeiro vocês vão fazer essa conta, depois vocês somam com 1, tá? Não divide o 1 por 83,8 não, senão vocês vão errar, tá? Eu fiz os dois jeitos, é diferente mesmo. Isso. Aqui o Q sempre tem que dar maior que 1. Se você dividir o lambda, o 1 pelo lambda também vai sair tudo errado. Então, o nosso Q vai ser igual a... Estou fazendo as continhas aqui. 95 menos 25. Vezes 0,37. Isso, 1,37 aproximadamente, tá? Exatamente, tinha que dar maior que 1. É isso aí que a gente achou. Se não desse maior que 1, podia saber que estava errado. Não tem unidade isso daí não, né? Não. Isso aqui é uma, né, por exemplo, quer dizer que você tem 100% de líquido saturado, mais 37% que na hora que ele entrou na alimentação ele carregou, mais 37% que estava subindo com o vapor. Bom, agora que eu achei meu Q, isso tudo foi só para achar o Q. Aí eu volto na equação da alimentação e substituo o Q de 1,37, tá? Eu vou esperar vocês terminarem de copiar essa parte. O meu tá dando 2,72. Tá errado. Você tá dividindo 83,8 por 1? Faz essa conta aqui primeiro. Eu fiz essa conta, o resultado eu dividi por 1. Não, você tem que somar com 1. Ah, tá. Então isso tá errado. Sabrina, quantos pontos você já distribuiu? Tá certo. Tá certo, tá certo. 2. Faltam 3 pontos. De trabalho? Sim. 2, porque um foi entregar o exercício e o outro foi semana passada. Eu tenho quantos, você sabe? Depois eu olho aqui pra você e a gente se mandar uma mensagem lá que eu te falo. Aí, gente, vocês preferem estar fazendo uma lista de revisão para poder inteirar os 3 pontos? A nossa prova vai ser dia 20. A nossa prova vai ser dia 26, não é? Que o Rodrigo mandou. Aí, o que eu tô pensando? Aí, a gente tem essa aula de sexta-feira. Deixa eu ver aqui no meu calendário. A gente tem a aula de sexta-feira agora, que é dia 15. A aula dia terça, de 19. Com isso, eu preciso terminar com vocês a eficiência ou o refluxo mínimo, tá? Eficiência, refluxo mínimo, número de pratos reais. E tava pensando do dia 22 a gente fazer a revisão, que é na sexta-feira, antes da prova. E no dia 26 vocês fazem a prova. Aí eu vou tá fazendo então uma lista para vocês estarem me entregando. Para terminar de distribuir os pontos. Vocês preferem assim? Os outros 2 pontos foi do quê, Sabrina? Os outros 2 pontos foi aquela atividade que eu pedi para entregar no e-mail. E o outro ponto foi na aula de semana passada, que a gente fez esses exercícios aqui. Ô, Sabrina. Oi, Rodolfo. Você já tem o resultado lá da linha de alimentação? Não, eu tava esperando vocês terminar aqui. Bom, posso Sabrina, voltar? a minha vai dar um pouquinho diferente, porque eu usei os dados que você tinha me dado do outro exercício, mas tá próximo. Ah, tá. Não, aí vai mudar. Aí vai mudar um pouquinho. Agora, vamos lá. Agora eu vou voltar lá na linha da alimentação. Bom, não vai dar tempo, não. Então, vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui, eu vou desligar e vou entrar de novo, pra gente poder voltar lá na alimentação, tá?
sair aqui.